Bem-vindos ao Pandemia em Foco. Esse é um projeto do Grupo de Estudos Nicho Ecológico. É um grupo formado pelos alunos da pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UENF. E o nosso objetivo com esse projeto é discutir as mudanças provocadas pela Covid nas atividades humanas. Mas antes, nós achamos importante falar um pouco sobre o vírus numa visão da biologia evolutiva. E vocês vão entender por que disso. Então, eu, Sônia Guimarães, que sou jornalista e bióloga, junto com Pedro Gatz, vamos hoje conversar com o professor Leandro Monteiro, que faz parte do corpo docente da UENF, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, e ele desenvolve pesquisas na área de biologia evolutiva. Professor, queria te agradecer por aceitar o nosso convite. E, para a gente começar, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão vendo a gente o que é a biologia evolutiva, como ela é aplicada e como são feitos estudos utilizando biologia evolutiva para se entender o vírus, os vírus em geral. Bom, agradeço o convite aí a você, o Pedro, Sônia, ao grupo de alunos lá da graduação de Ecologia e Recursos Naturais da UENF. É uma excelente iniciativa, né, que os alunos têm, o grupo de estudos nicho ecológico que está fazendo esse ciclo de palestras virtuais, né? A biologia evolutiva é o estudo da história da vida na Terra. História da vida tenta entender por que a gente tem tantos tipos de animais e plantas diferentes, como que a gente chegou aqui nesse ponto, né? Quais são os processos naturais envolvidos com esse processo. Então, por ser uma ciência, a gente chama uma ciência histórica, né? Ela tenta entender coisas que aconteceram no passado, para entender o que está acontecendo no presente agora. E a gente pode usar esse conhecimento para melhor entender o mundo que nos serve. Então, uma coisa importante sobre a história da vida na Terra é o fato de que a gente tem linhas de ancestrais e descendentes. Esse é um conceito familiar para todo mundo. Você tem pais, avós, tataravós, assim por diante, ou filhos, netos e assim por diante. À medida que as gerações vão passando, existe uma informação que vai sendo passada, né, de uma geração para outra, falando de uma maneira bem geral, né, não só da espécie humana, mas de todas as espécies, micro-organismos, animais, plantas, que é a informação genética codificada numa série de bases químicas que é passada nos gametas adiante. Você combina, então, a informação do pai e da mãe ali para fazer uma célula filha, e eventualmente aquilo vai se transformar, talvez num animal, numa planta adulta. E essa informação, então, à medida que ela vai sendo passada, ela tem que ser copiada para você poder fazer mais células reprodutivas. À medida que essas células vão sendo copiadas, às vezes há um erro de cópia nessa informação. É uma coisa que a gente chama de mutação, que também é uma coisa que a gente ouve falar muito, às vezes, né? Mutação. Então. Isso é uma coisa geral, isso acontece com qualquer organismo ou micro-organismo, inclusive com vírus. E essas mutações, elas tendem a acontecer de uma maneira mais ou menos previsível, numa taxa que a gente chama de relógio molecular. Essa taxa de mutações faz com que isso aconteça de tantas em tantas gerações, de tantas cópias que é feita, você tem uma base mudando lá, que pode ter um efeito de modificar o efeito daquele gene, por exemplo, ou não. Quando ela não tem efeito nenhum, a gente diz que é uma mutação neutra, e ela é passada adiante sem que seja nem favorecida nem eliminada, né, da população, por exemplo, como a gente chama de processo de seleção natural. Então,
é possível, quando você olha para um genoma de uma espécie, você identificar mutações ao longo de todo o genoma, em bases ali do nucleotídeo. São muitos tipos de mutações diferentes. Mas essas mutações podem ser usadas para a gente mapear as linhagens, no sentido de que quem é pai, avô e, né, quem são os descendentes e ancestrais. Esse é um outro conceito que é comumente também da cultura popular. Por exemplo, você fazer um teste de DNA para ver se uma pessoa é pai, né, da outra e assim por diante. Isso é feito olhando para a semelhança genética entre os indivíduos, né? O mesmo conceito, então, pode ser usado para se estudar a história dos vírus. Por exemplo, quando um vírus invade uma população nova, num hospedeiro novo, não é o caso de ele saltar para a espécie humana e começar, como aconteceu agora, começar essa epidemia, ele vai se reproduzindo, produzindo novas cópias do mesmo vírus, né? Isso vai passando de um hospedeiro para o outro. É claro, então, se uma pessoa foi infectada de outra, é provável que o genoma do seu vírus seja parecido com o de quem infectou, por exemplo. Então, é possível tentar reconstruir essa história dos vírus, mesmo você não sabendo exatamente o que aconteceu, olhando para essas modificações genéticas que vão acontecendo. E a gente faz isso construindo uma coisa chamada de árvore evolutiva, né? Essa árvore evolutiva, então, ela vai agrupar, junto do mesmo ramo da árvore, os indivíduos ali que têm genomas parecidos. Eles têm a mutação, sofreram mutações na mesma linhagem. E aí, por isso vão ter aquelas sequências, no caso do vírus, do RNA, parecidas. Então, você pode ir juntando, né, de uma maneira que quem é mais parecido fica no mesmo ramo, quem é mais diferente fica em ramos separados. E isso permite que você estude a história evolutiva do vírus, como é que ele foi passando de um indivíduo para o outro, quem são ancestrais e descendentes, porque quando a gente fala em contaminação, é importante você determinar quem foi infectado primeiro, quem foi infectado depois. Então, esse relógio das mutações permite você perceber, pelo acúmulo de mutações ao longo do tempo, quem é mais recente, quem é mais antigo, e você consegue, por exemplo, estabelecendo a ordem dos eventos à medida que você vai olhando para essa similaridade, para essas amostras de DNA. Acontece que você precisa ter, então, muitas amostras, muitos vírus coletados em pessoas diferentes, para poder montar uma árvore que seja informativa. Né? Porque à medida que você vai adicionando mais informação, você vai entendendo melhor qual é a dinâmica do espalhamento e quais são os pontos de contato, de origem e dispersão, por exemplo, de diferentes linhagens do vírus e quais são as mutações que ele vai sofrendo ao longo do tempo. Então, exatamente pelo fato da biologia evolutiva precisar entender esse processo histórico, ela acabou desenvolvendo as ferramentas ideais para você trabalhar nesse contexto também de epidemiologia. Então, é difícil você ver um trabalho que tenta entender a dispersão de um vírus, por exemplo, que não tenha uma árvore evolutiva dos vírus baseada nas semelhanças do RNA. Entendi. Obrigada. Bom, e professor, e quando a gente fala da questão da coevolução, será que você poderia explicar para a gente o conceito de coevolução e também citar alguns exemplos, né, entre vírus e organismos vertebrados? É uma pergunta muito boa, Pedro. O que acontece é que, ao longo da história da vida, todos os organismos vão coevoluindo com outros. Isso quer dizer que, quando a gente diz que dois organismos coevoluem, dois animais, ou um animal e uma planta, quer dizer que a evolução de um influencia a evolução do outro. Por exemplo, quando a gente tem um hospedeiro e um parasita,
o hospedeiro pode evoluir no sentido de ficar mais resistente à infecção por aquele parasita, ou aquele patógeno. Por sua vez, o patógeno pode evoluir para ser mais eficiente na infecção daqueles hospedeiros. Isso é o que a gente chama de uma corrida armamentista. Isso pode acontecer, por exemplo, com um predador e uma presa, ou com um inseto que come uma planta. A planta desenvolve as suas defesas contra o inseto pode ficar mais resistente àquelas defesas. Mas também pode acontecer em interações ecológicas que a gente chama de mutualistas, em que os dois organismos estão um ajudando o outro. Então, por exemplo, um animal que poliniza uma planta, quer dizer, ele vai levar pólen, uma abelha, por exemplo, leva pólen de uma flor para outra. Isso faz com que aquela planta possa se reproduzir, ela dependa daquela abelha para poder se reproduzir, produzir frutos. A gente chama isso de polinização. Então, pode haver uma evolução muito próxima ali de uma com a outra, no sentido da flor ficar mais atrativa para a abelha, e isso vai fazer com que ela se reproduza mais, porque mais abelhas vão querer visitá-la. E a abelha pode evoluir também no sentido de reconhecer melhor quais são as características das flores que vão ter, por exemplo, mais alimento para a abelha, ou sejam mais interessantes para ser visitadas. E aí isso faz com que você tenha modificações nas duas espécies. Voltando para a ideia do hospedeiro e parasita, grande parte, como eu falei, da vida na Terra foi moldada por esse processo de coevolução. A história da vida é uma história de interações ecológicas, em grande parte. Então, essa coevolução entre, por exemplo, vírus e vertebrados, os vírus eles interagem com vários outros grupos. Existe, inclusive, uma discussão, ainda até hoje, por exemplo, se vírus são entidades vivas ou não. Essa discussão depende muito, por exemplo, de se você considera, o que você considera uma entidade viva, né? O que é o conceito de vida. E esse conceito ele passa, por exemplo, ele pode juntar diferentes coisas. Por exemplo, se ele tem metabolismo, ele é capaz de se replicar, se reproduzir, ou se ele é capaz de evoluir. Então, eles juntam várias coisas e esse conceito não é 100%, vamos dizer assim, não há uma concordância de 100% entre os pesquisadores, né? Mas o que é mais importante com relação aos vírus é que eles conseguem evoluir. Eles não têm metabolismo, no sentido de que eles não conseguem, por exemplo, se alimentar e se reproduzir sozinhos, né? Eles não consomem energia, mas eles conseguem se reproduzir usando as células dos hospedeiros. E eles evoluem porque, à medida que eles vão invadindo as células do hospedeiro, para usar o seu maquinário reprodutivo ali, eles vão produzindo erros de cópia no seu RNA e aquilo vai fazendo com que eles se modifiquem de uma geração para outra de vírus. Então, eles vão evoluindo. Acontece que, porque o vírus precisa usar o que a gente chama de maquinário replicativo da célula do hospedeiro, quer dizer que muitos deles, nem todos, mas muitos deles acabam que a gente chama de retrotranscrevendo, eles escrevem o seu código genético junto com o código genético do hospedeiro, para que ele possa ser transcrito depois e produzidas as proteínas necessárias para ele. Esse processo de invasão da célula e de junção dos códigos genéticos do vírus com o hospedeiro deixa pistas no genoma desse hospedeiro, porque muitas vezes um pedaço do RNA, o DNA do vírus, fica ali, daquele código genético no hospedeiro. Então, é estimado, no caso do genoma humano, que 8% do nosso código genético seja proveniente de vírus que nos infectaram na linhagem, não necessariamente como humanos, mas na linhagem dos mamíferos que deu origem aos humanos, eventualmente. A história de infecções e a coevolução com os vírus deixa assinaturas no nosso próprio código genético. E muitas vezes esse código genético viral ele não é completamente inerte. É conhecido, por exemplo, que no caso de mamíferos,
a gente chama de mamíferos placentários, todos aqueles que têm uma placenta, né? Que é o órgão que é usado na reprodução, que faz uma mediação entre o corpo da fêmea e o feto que está se desenvolvendo no seu útero, né? Então, todo mundo deve ter ouvido falar eventualmente na placenta, né? Então, essa placenta é que permite, por exemplo, a mãe alimentar o feto à medida que ele vai, né? Você tem uma interação ali entre a mãe e o feto. E a expressão de alguns genes na placenta, inclusive de alguns hormônios que são até importantes na hora do nascimento, é muitas vezes regulada por genes que são resquícios antigos de vírus que estiveram. Então, é como se o mamífero estivesse usando um gene de um vírus para se reproduzir, de uma certa maneira. Então, o que a gente chamaria de uma coevolução, porque mesmo quando você tem hospedeiros e parasitas, aquilo parece uma coisa antagonística, né? Que você tem uma guerra, uma corrida armamentista entre o parasita e o hospedeiro, você pode ter, durante o processo evolutivo de milhões de anos, você pode ter também o vírus sendo cooptado para ajudar o hospedeiro em algumas tarefas, no desenvolvimento da sua vida. Então, a gente tem a assinatura, vamos dizer assim, dessa coevolução com o vírus observável, né? Desde a origem dos vertebrados, falando ali quase 600 milhões de anos atrás, você consegue encontrar esses elementos, que são chamados elementos virais, no genoma de quase todas as espécies de vertebrados que são conhecidas. Então, Leandro, a biologia evolutiva poderia, por exemplo, jogar uma luz nessa teoria da conspiração de que o SARS-CoV-2 teria sido criado em laboratório. Você acha o que disso? Você acha que isso é possível? Essa teoria de que os chineses teriam criado esse vírus para dominar o mundo. Você concorda? Você acha que isso é possível? Tem como a gente refutar essa teoria louca? Quer dizer, para mim parece louca, mas não sei. Me diga você. Certamente, Sônia. Essas mesmas ferramentas que eu acabei de mencionar, por exemplo, as árvores evolutivas, e você entender os processos evolutivos responsáveis pela evolução do vírus, permite você olhar para trás, atuando até como um detetive. A gente chama de ciência forense, né? Quando você usa a ciência para tentar resolver crimes, né? Vamos dizer assim. Então, muitas vezes, o que os pesquisadores fazem é olhar para uma cena atual e tentar entender o que aconteceu ali. E, como eu tinha falado, a árvore evolutiva é uma ferramenta importante para isso. Então, quando você começa a olhar as mutações que esses vírus têm e como são as modificações no seu código genético que permitem que ele infecte hospedeiros humanos, é possível identificar assinaturas ali muito claras naquele código genético que exigiriam um processo natural para ter acontecido. Então, na verdade, já faz alguns meses que já foi publicado, provavelmente bem no começo já, os pesquisadores se perguntaram exatamente isso, né? Será que a origem mais próxima do vírus é compatível, que a gente sabe, é compatível com uma origem natural, né? Ou você teria que ter um vírus no laboratório? Então, os especialistas que publicaram esses trabalhos usaram exatamente esse conhecimento sobre a genética do vírus. Por exemplo, o SARS-CoV-2, né, que é responsável pela Covid-19, é um vírus cujo, vamos dizer assim, primo mais próximo, né, é encontrado na natureza, mas nada nesse primo mais próximo, ou nesse grupo ali, quer dizer, eles são um grupo de coronavírus, mas eles infectam outras espécies, né? Então,
nada ali faria com que ele fosse um candidato muito bom, por exemplo, para ser trabalhado do ponto de vista da engenharia genética para criar um vírus em laboratório, né? Então, eles chamam o código do vírus genético, ele tem como se fosse, eles chamam de espinha dorsal, né? Essa espinha dorsal do código genético é a maior parte das bases ali que vão compor o genoma do vírus. E muitas vezes, a partir dessa espinha dorsal, eles fazem algumas inserções nesse código genético para fazer modificações no vírus. Algumas modificações importantes que esse vírus tem, por exemplo, são modificações naquela proteína S que forma os espinhozinhos da coroa do vírus, né? Todo mundo provavelmente já está familiarizado com todos os desenhos e fotos do coronavírus. Ele parece uma bolinha cheia de espinhos, né? Aqueles espinhos do vírus são chamados de proteína S, de spike, né? Que é espinho em inglês, e é exatamente aquilo ali que o vírus usa para se prender na célula do hospedeiro e conseguir invadir a célula. E essa proteína, então, tem algumas partes dela ali que são muito diferentes do vírus dos outros animais, por exemplo, um morcego lá que é próximo. Então, esse outro vírus não seria tão bom para infectar a célula humana. Essa proteína do vírus, ela é muito diferente dos outros, mas é muito parecida com o vírus que infecta um outro animal lá, um pangolim, que seria uma proteína mais eficiente para infectar uma célula humana. Provavelmente houve uma combinação do RNA do vírus de um morcego com do pangolim, eventualmente. Não se sabe exatamente em qual animal esse vírus estava quando aconteceu, mas essa recombinação permitiu que um passasse para o outro. Não tem nenhuma evidência de que esse vírus fosse conhecido antes. Os pesquisadores publicaram muita coisa ao longo dos últimos, 5 anos sobre a genética de coronavírus e especificamente até naquela região próxima ali da China por conta da epidemia de coronavírus, a SARS-CoV, que teve em 2002, 2003. Então, de lá para cá, muito se estudou com relação a isso. E esse vírus atual não era conhecido de ninguém, de nenhum pesquisador. Então, se ele tivesse sido secretamente desenvolvendo no laboratório, você provavelmente teria que estar trabalhando com um vírus, primeiro, mais conhecido e que tivesse uma melhor eficiência nessa infecção. Você não vai... Você tem dinheiro e tempo limitados, você é um pesquisador da engenharia genética, você não vai escolher o menos provável de todos, que pode não dar em nada, você vai gastar o dinheiro e tempo à toa para produzir um vírus completamente diferente de tudo, né? Geralmente o que eles fazem é adaptar coisas que já existem e que sabem que se funciona. E a outra coisa é que o escudo, aquela capinha do vírus, a bolinha, ela tem algumas proteínas ali, chamadas de glicanas, que ajudam o vírus a se esconder dos anticorpos do hospedeiro. E ela também tem algumas particularidades de diferença que não teriam como ter evoluído, por exemplo, num sistema de passagem de culturas de célula, em que você não tem o sistema imunológico de um hospedeiro. Então, ele exige aquela característica ali, genética do vírus, exigiria um hospedeiro vivo, um animal, um humano, para que ele pudesse ser selecionado e eventualmente ser desenvolvido. Por conta dessas características, dessa história inferida, a história mais provável, por ser mais simples de todas, e você tem os processos naturais em coronavírus, é muito conhecido a facilidade de recombinação que eles têm quando em contato um vírus com o outro, né, num hospedeiro. Por conta disso, os pesquisadores consideram claro que esse vírus não foi produzido em laboratório e a história dele ainda precisa ser melhor entendida. À medida, como eu falei, as árvores evolutivas dos vírus vão permitir, talvez, a gente entender melhor.
Acontece, por exemplo, a primeira epidemia do coronavírus na China, lá em 2002, 2003, ela só foi melhor compreendida, e talvez até hoje alguns detalhes não sejam perfeitamente entendidos, mas só foi melhor entendida já, vamos dizer, há uns 2 anos atrás. Então, a gente tem um processo ali de vários anos de pesquisa, de coletando amostras, fazendo uma pesquisa de sequenciar genes de muitos vírus diferentes, coletados em diferentes hospedeiros, para você poder ter uma árvore evolutiva com resolução suficiente para começar a entender melhor o que está acontecendo. Nesse ponto, a gente ainda está muito no começo desse processo, mas há um consenso bem geral de que processos naturais são responsáveis pela existência desse vírus. O espalhamento desse vírus pelo mundo é um processo que se deve mais à nossa espécie, na verdade, não ao processo natural. Obrigada. Bom, que bom que a gente, agora sabendo, né, que o vírus não foi criado no laboratório, isso é uma notícia muito boa, né? Mas a gente também pode pensar, né, que o vírus ele veio de alguma mutação em algum organismo, como você estava falando agora durante a entrevista, que foi, né, transmitido para outros organismos até chegar no ser humano, como o exemplo que você deu do pangolim e do morcego, né? Então, você poderia falar para a gente um pouco sobre esse contágio entre espécies e os conceitos ali que estão envolvidos? Sim. Como eu tinha falado antes ali, a gente tem uma situação durante o processo evolutivo em que os hospedeiros coevoluem com esses parasitas. E os vírus, eles tendem, à medida que você tem 2 espécies se separando do ancestral e evoluindo em suas linhagens separadamente, os vírus tendem a ir junto com esses hospedeiros, e a árvore evolutiva do vírus muitas vezes é parecida com a dos hospedeiros. Mas alguns grupos de vírus conseguem saltar, alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade, conseguem saltar de um hospedeiro para o outro. Imagina-se que quanto mais distante evolutivamente, então, por exemplo, a gente compartilha muito mais vírus na nossa espécie humana com outros mamíferos do que com peixes, por exemplo, ou com serpentes ou lagartos. E eles têm os vírus deles também, que eles compartilham ali entre si, muito mais do que conosco. Então, mas isso não impede um vírus de saltar de uma espécie para outra, ou de um grupo para outro até, eventualmente. O que determina muitas vezes esse salto de um hospedeiro para o outro que, vamos dizer assim, tem coisas que têm a ver com o comportamento do hospedeiro, ou com a história da vida daquele hospedeiro, como onde ele vive, vamos dizer assim. Existem espécies que costumam conviver muito com outras espécies, né? No caso, a nossa espécie particularmente um especialista nisso, de conviver com outras espécies. A gente tem espécies animais chamados animais domésticos, ou que a gente usa como companhia dentro de casa, ou que se alimenta deles. Então, a nossa espécie convive com muitos animais diferentes. E, ao mesmo tempo, você tem características do vírus. Por exemplo, como eu falei, o coronavírus ele tem uma proteína, assim, aquele espinhozinho do vírus é uma proteína que ele usa para se prender numa parte da célula, na membrana da célula, que é chamado um receptor. A célula, quando você olhar muito perto mesmo, ela tem um monte de receptores ali, porque isso é usado numa certa comunicação entre as células de bioquímica ali. Então, pode ser um receptor para um hormônio, assim por diante. Então, o vírus se aproveita dessas vias de comunicação do nosso corpo para se prender ali naquele receptor, e ele tem que ter uma forma bem específica. Acontece que, como a gente tem um ancestral comum com muitas outras espécies, né, muito próximo, não é raro você ter o mesmo receptor
que um porco ou um pangolim, ou eventualmente um primata, né, um macaco, o fato de você ter o mesmo receptor é, novamente, o efeito de você ter compartilhado o mesmo ancestral. Isso vem lá de trás na evolução, né, esses receptores iguais. Isso facilita o vírus a pular de um hospedeiro para o outro, se você tiver o mesmo receptor. Agora, o efeito que ele vai ter também pode, por exemplo, depender de aonde esses receptores estão se expressando mais. Então, por exemplo, numa espécie de animal, esse receptor pode estar muito presente nas células do trato respiratório. Em outra espécie, você vai ter o mesmo receptor expresso em maior quantidade nas células do intestino. Então, por exemplo, um vírus vai infectar o intestino do animal e o trato respiratório do outro. E a gravidade da doença pode ser diferente dependendo de aonde no corpo desse animal o vírus está se instalando. Então, é comum você ter esse tipo de situação. Por outro lado, quando você evolui durante muito tempo um determinado vírus, um parasita, não é raro você ter já naquele grupo ali uma certa convivência mais ou menos harmoniosa, né? Se é que isso pode ser, porque, vamos dizer, há um equilíbrio tênue, né? O vírus, se ele se reproduzir demais, se ele for muito, vamos dizer, com muita sede ao pote, ele pode fazer com que o hospedeiro dele morra muito rápido. Isso vai comprometer a própria sobrevivência dos vírus, porque ele diminui a chance de ser passado para outro, os seus descendentes serem passados para outro hospedeiro, porque ele matou muito rápido aquele hospedeiro. E então você pode ter uma seleção para vírus que não são muito eficientes nessa infecção, porque eles têm mais chance porque deixam o hospedeiro relativamente bem durante mais tempo e vão passar adiante. Eu falei que essa harmonia não é o objetivo final, porque é claro que pode acontecer de um vírus extinguir uma espécie de hospedeiro e se extinguir junto com aquele hospedeiro. Então, nada impede isso de acontecer. Basta ele demais e aquela espécie de hospedeiro não conseguir se recuperar do declínio populacional que ele vai experimentar. Então, depende muito da situação, mas não é, vamos dizer, os que permanecem depois a longo prazo, que não se extinguiram, tanto o vírus quanto os hospedeiros, possivelmente são em algum momento aqueles que conseguiram se ajustar ali um ao outro, de modo que tanto o sistema imunológico do hospedeiro, de uma certa maneira, tolera um pouco a existência daquele vírus ali, então não vai criar uma resposta muito forte que muitas vezes pode levar à morte daquele hospedeiro, não porque o vírus está se reproduzindo descontroladamente, mas porque o sistema imunológico respondeu forte demais, mais do que ele precisava ser. E, por outro lado, o vírus também, se você tiver alguma linhagem do vírus que é menos, como se diz no linguajar, é menos virulenta, né? Por conta disso que ela se reproduz mais devagar, ela pode ter um efeito de persistir durante mais tempo. Agora, o que é esse conjunto vírus hospedeiro que evoluiu junto é muito diferente quando ele salta para outra espécie de hospedeiro que não coevoluiu com ele. Então, aquele sistema imunológico não está acostumado com aquele vírus e pode responder fortemente. Então, isso pode ser, por exemplo, um dos mecanismos pelo qual você tem um aumento de patogenicidade quando o vírus vai de um hospedeiro para o outro. Naquele animal ali, o original não parecia que não causava grandes problemas, mas quando ele vai para um outro animal, ele começa a ter uma patogenicidade muito grande, ele causa uma doença forte ali. Então, esse processo acaba acontecendo. Como eu falei que as espécies elas tendem vamos dizer assim, às vezes coexistir, algumas coexistem mais com outras espécies do que ou compartilham abrigos, né, ou se alimentam de outras e acabam uma passando o vírus para outra. Acontece que a nossa espécie acabou ficando muito sujeita a uma grande quantidade de vírus, exatamente porque há uns 10 mil anos atrás
os humanos passaram por uma coisa chamada de revolução agrícola, em que você tem o que é chamado de domesticação de animais e plantas. Diz que tanto a gente domesticou alguns animais e plantas, quanto eles domesticaram a gente, né? Você tinha humanos que viviam em grupos pequenos de caçadores e coletores e, de repente, passaram a se estabelecer em locais em que eles plantavam e criavam animais e conviver em centros hoje em dia a gente chama de centro urbano, né? Mas conviver em grupos cada vez maiores. Esse contato muito próximo, aumentado entre humanos e entre os humanos e os animais dos quais ele se alimenta, acabou aumentando em muito a possibilidade de você ter esse salto de uma espécie para outra, porque a gente convive com muitas outras espécies. Então, por exemplo, um animal que é chamado doméstico, ele vai ter 8 vezes mais chance de passar um vírus patogênico para um humano do que um animal que não é doméstico. E o nosso convívio e contato com animais selvagens também, e, por exemplo, quando a gente destrói um habitat, invade um habitat natural e desloca animais, a gente aumenta, então, também, novamente, a possibilidade desse contato de uma maneira que não seria muito natural nem esperada caso a gente não tivesse causando toda essa alteração. Professor, o assunto rende muito, o nosso tempo está acabando, então eu queria te convidar para uma segunda rodada de perguntas, pode ser? Podemos contar com você? Sem dúvida, claro, pode contar. Então tá, pessoal, vamos ter a fase 2 dessa entrevista e a gente espera vocês lá, ok? Até logo. Até logo. Até logo.